Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui de dobradinha, estava aqui ontem falando sobre o SNAG e hoje é a nossa primeira live sobre o SNEL, o nosso fundo imobiliário que investe em energias renováveis. E eu não estou sozinha, estou com não é nem um convidado, um membro aqui do nosso time, que o pessoal vai conhecer cada vez mais, que é o Rafa Menezes. Fala Rafa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu já estou em contato aí com o pessoal através do Telegram. Já falamos com alguns cotistas, mas hoje é a oportunidade de falar ao vivo com todos. Vai ser uma boa troca aqui com todo mundo. Bom, e como o Rafa comentou, né, o Rafa já está bastante ativo ali no Telegram, mas é super legal a gente explicar, né, Rafa, assim, o início desse fundo é a vinda do Rafa para cá. Então, hoje a gente tem alguns fundos aqui sobre gestão e que são fundos que já são bastante conhecidos no mercado, né? O Fundo de Crédito Imobiliário, o SNCI, o SNAG, que é o nosso FIAGRO, que a gente trouxe, inclusive, o Otaciano, para ser o nosso diretor do agronegócio, né, que traz muita oportunidade, entende do setor. A gente tem um fundo de renda, que já é um fundo também mais conhecido aqui do mercado imobiliário, e esse fundo que a gente montou, o SNEL 11, por mais que ele seja um fundo imobiliário, ele investe em uma tese muito específica, que é de energia. Então, a gente sentiu a necessidade de, quando a gente criou a ideia desse fundo, trazer uma pessoa especialista no setor. E aí, conversamos com o Rafa, né? O Rafa hoje é do time da Suno Asset, está exclusivamente na frente do mandato ali do SNEL, e é a pessoa que mais conhece aí dentro do nosso time do mercado de energia renovável e que está na linha de frente ali do fundo. Então, Rafa, eu já te conheço super bem, mas o pessoal está te conhecendo aí agora. Conta um pouquinho de onde você veio, né, sua experiência, até você chegar aqui, né, na linha de frente desse nosso novo fundo que é o SNEL 11. Tá, obrigado, Amanda. Então, eu sou engenheiro de produção de formação. Eu entrei nesse mercado de geração distribuída ali em 2018. O mercado ele começou a tomar uma atração de verdade em 2017. Em 2018, eu já comecei a investir num projeto de pequeno porte, mas com capital próprio, ainda para testar as variáveis, quando ainda a regulamentação ainda estava sendo desenvolvida. E ali foi uma oportunidade muito grande de aprender a fazer, acompanhar o licenciamento ambiental de perto, aprender a vender a energia para o cliente final, quando a gente ainda tinha que parar para dar uma aula para o cliente final, como é que ele ia fazer uso daqueles créditos de energia. Então, a gente passou por esse início do mercado ali, e de lá para cá eu venho buscando oportunidades de fazer projetos de maior porte, e acabou casando com a oportunidade da Suno, que realmente já vinha trabalhando a geração distribuída através dos fundos de crédito e, pelo volume que esse mercado tem tomado, eles entenderam que tinha oportunidade de desenvolver um produto específico. Foi quando teve a oportunidade de eu me juntar ao time e aí sim a gente está olhando já um volume muito grande de projetos. Nesse momento, assim, que ali no ano passado, quando eu me juntei, a gente já tinha um pipeline grande. Quando a gente começou o processo de roadshow, a gente passou a receber um volume ainda maior e melhor de pipeline. Tá? Assim, eu acho que isso foi muito marcante, assim, quando a Suno colocou a cara no mercado, mostrando o que ia fazer. Vários players, vários originadores vieram até a Suno falando, olha, eu quero estar junto, eu tenho um projeto, e aí sim, eu acho que a gente hoje está com uma robustez muito grande para seguir com um pipeline grande de 1 ano e meio, 2 anos de obra pela frente, com o que a gente já captou e com o que a gente ainda vai captar. Perfeito. Até fazendo um gancho, né, Rafa, nessa pergunta que o Cristóvão mandou de como estão as alocações, acho que é super importante o investidor entender, mais uma vez, o propósito do fundo, né? Esse fundo, o SNEL, ele é um fundo que basicamente fomenta a construção aí de parques solares, né? A gente vai desenvolver parques que vão gerar energia a partir do sol.
Então, como o Rafa comentou, durante o PIPE, durante o roadshow, né, o período de captação ali do fundo, que a gente fez entre novembro e dezembro do ano passado, né, liquidamos efetivamente o SNEL no dia 23 de dezembro exatamente, a gente tinha um pipeline potencial, né, Rafa, que era um pipeline grande no estado de Minas Gerais. Depois que a gente começou a captação do fundo e o mercado viu a Suno se posicionando, né, nesse segmento de energia, muitas outras oportunidades foram surgindo. Como o Rafa falou, a gente está encontrando projetos ali que traz uma diversificação melhor para o nosso portfólio, praças muito robustas também, modelos de negócio muito bons, e até assim, né, Rafa, até o momento, no relatório gerencial que a gente está soltando, nas cartas, a gente ainda não tem novidade concreta de pipeline para falar, porque todo pipeline tem que ser tratado aqui de forma muito criteriosa, diligência, assinatura de documentos, mas a gente espera até o final desse mês já está com pelo menos metade aí do fundo e um pipeline fechado, né? E a gente poder trazer mais informações. E aí, até fazendo um gancho de pipeline, Rafa, acho que é legal a gente passar essa visão para os investidores, que o SNEL, ele é um fundo que tem as cotas que ficam travadas até dezembro, que é o prazo máximo ali, né, para a gente desenvolver as obras. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse pipe potencial, né, assim, o que a gente pode falar, um pouco de expectativa de obras, né, que eu acho que é legal para o mercado saber também quando, de fato, essas usinas aí solares vão ficar prontas, né, estimativa aqui nossa, e esse fundo deve começar a gerar aí já recebíveis. Então, a gente tem hoje, a gente está mais avançado em termos de pipe, a gente está com potencial de ter uma usina que a gente vai conseguir antecipar bastante o início, assim, por um player que trouxe uma oportunidade com uma usina já quase pronta. Isso adiantaria bastante a velocidade, né, de implantação já da primeira usina para agora entre abril e maio. Tá? A gente considera sempre que um potencial, a gente tenta ser mais conservador, está provisionando ali para essa oportunidade para maio. Assim que isso estiver acertado, a gente vai comunicar oficialmente, mas a gente já está bem avançado nessa, e aí já começaria a monetizar a partir de 30, 60 dias a partir da ativação da usina. Tem uma segunda que a gente vai trabalhar para junho a julho, tá ligando a ela, e a que está um pouco mais distante por volta de setembro, outubro. Mas com essa perspectiva, assim, a gente estaria faturando em todas as usinas dentro do período previsto aí de 12 meses, mas conseguindo antecipar vai ser muito bom para o fundo, a gente vai conseguir adiantar aí até a questão do lock-up, que é a nossa intenção. Perfeito. Então, assim, existem esses pipelines potenciais que a gente está trabalhando muito forte, né, Rafa, trazendo opções muito legais para o mais rápido possível o fundo já está gerando aí receita e a gente poder tirar essas cotas do lock-up e elas terem liquidez no mercado. Chegaram algumas perguntas aqui, mas eu acho que antes é super legal também que a gente recebe muito essa dúvida no Telegram dos projetos do fundo, né? Então, o fundo ele captou aí basicamente 50 milhões no final do ano passado, no dia 23 exatamente foi a liquidação. E aí, Rafa, a gente fala, tem 2 pipelines, né? Vamos falar assim, projetos que a gente está analisando, que devem ser os potenciais para esse fundo, em 2 regiões diferentes. Mas aí o pessoal fala, tá, esses 50 milhões, eu compro quantos projetos, né? É um projeto grande, é um monte pequenininho. Então, acho que é legal a gente explicar um pouco dessa relação, né? De quanto que custa cada projeto e o tamanho deles, que acho que o pessoal ainda não tem muita essa noção para esse mercado solar de geração distribuída. A gente está olhando dentro da previsão, né, que a gente tem, está super dentro do orçado para ter um CAPEX em torno de 5 milhões o mega. Tá? A gente está distribuindo isso em 3 grandes blocos. Tá? Assim, eu falo 3 grandes blocos porque a usina ela pode ser fracionada em pequenas usinas, em
limitadas a 1 mega cada uma, mas a gente vai pegar, a princípio, a região de Minas Gerais e Ceará, onde a gente tem um diferencial grande aí de uma condição de tarifa e condição também de velocidade de obra. Então, assim, em termos de distribuição de parque, a ideia seria essa. Perfeito, porque o pessoal às vezes fala, esses 50 milhões vai em um projeto. Então, quando a gente pensa, né, em geração solar, aqui no modelo de geração distribuída, a gente está falando de vários mini projetinhos, né? Então, às vezes, dentro de uma área potencial, a gente desenvolve 2, 3 parques ali, até para enquadrar nesse modelo de geração distribuída de energia, né? Que nada mais é que você distribuir essa energia gerada para uma série de consumidores finais por meio aí de uma empresa que chama uma comercializadora. Então, acho que é legal o pessoal ter essa noção, né? Porque esse dinheiro que a gente captou vai para vários projetinhos ali, de mais ou menos 10 milhões cada um, para a gente enquadrar nesse modelo de geração distribuída. Bom, começaram a aquecer aqui as perguntas enquanto a gente foi fazendo essa introdução. Deixa eu ir puxando para a tela. Bom, primeiro essa do Eliezer aqui para a gente ir por ordem. Se vai ser necessário declarar, sim, porque a gente liquidou o SNEL no dia 23 de dezembro, né, Rafa? Foi exatamente ali o dia em que o dinheiro, né, dos cotistas que reservaram as suas cotas foi liquidado e transformado em cotas. Esse fundo, ele tem o administrador, que é a XP, e a custodiante, ou seja, quem guarda as cotas, é a Oliveira Trust. Então, para você pegar a sua posição direitinho ali de cotas e declarar lá no seu imposto de renda, é só você acessar a parte do investidor lá da Oliveira Trust. E aí eu já vou responder uma segunda pergunta, que alguém mandou aqui se o fundo já tem Telegram, o Tito. Já tem sim, inclusive no Telegram a gente até mandou o link já do portal do investidor da Oliveira Trust, para você conseguir pegar as informações do fundo aqui. Rafa, vou passar essa para você do Felipe. O Felipe nos mandou boa noite aqui e perguntou se o SNEL vai ser sempre um fundo só de energia solar. E se não, no que mais que esse fundo ele pode investir? A tese do fundo é uma tese de energias limpas. Tá? Ele nasce com a tese de geração distribuída, energia solar. Essa vai ser, sem dúvida, vai ser a maioria dos projetos nesse início. A gente pode olhar outras fontes também. Teoricamente, a gente poderia ver eólica, não é o caso, a gente não está vendo nenhum projeto, porque eólica normalmente são projetos de um porte muito maior. Você acaba indo para a geração centralizada, onde o retorno é um pouco menor, não é tão atrativo para enquadrar com a expectativa que a gente olha para esse fundo. A gente pode olhar para projetos de PCH, a gente pode olhar para projetos de biogás que também se enquadram em geração distribuída, mas no momento a gente só está olhando, a gente está muito focado em energia solar, porque a energia solar, a gente tem uma condição agora que a gente tem que aproveitar, que teve a mudança da lei, e o enquadramento que a gente teve, a gente quer aproveitar para fazer o máximo de usinas dentro desse enquadramento possível. Perfeito. Se a gente abre o regulamento do SNEL e a gente lê o pé da letra, o que o regulamento fala? Que o fundo vai investir em projetos de energia renovável de forma ampla, né? Então tem uma gama de opções. A gente está focando nessa energia solar, né, que vem do sol, em projetos de geração distribuída, em que eu vendo essa energia não para um cliente grande, né, para uma empresa grande, mas sim para vários consumidores pequenos, porque é onde a gente tem uma melhor relação de retorno, né, Rafa? E hoje o investimento na energia solar, diferente de eólica ou de usinas nucleares, ela é um investimento mais acessível, né? Então a gente consegue ser bastante escalável e também vender essa energia em um ótimo custo e benefício para o fundo. Essa pergunta do William eu gostei, foi boa. Boa noite. Ele já abriu a carteira dele aqui para a gente. Falou, bom, eu tenho Copel, Taesa, CPFL, viu que ele é um cara que gosta aqui de infraestrutura, tem que conhecer o SNID também, nosso fundo de infra. E aí ele está perguntando para a gente, Rafa, se a gente acha que faz sentido ele alocar no SNEL também, ou se ele estaria muito over no segmento de energia. O que você acha? Eu acho que, assim, cada um tem uma proposta
diferente, né? Assim, entre geração, transmissão e distribuição, né? Eu acho que a proposta aqui é uma proposta diferenciada, onde a gente está acessando diretamente a geração da energia. E um ponto que a gente pode destacar é que a gente acessa a geração de energia como geração distribuída. A gente consegue comercializar o crédito da energia a um preço que é muito atrativo. Então, como uma estratégia de diversificação ainda dentro do segmento de energia, eu entendo que é uma estratégia válida, por mais que você já tenha outras opções de investimento. Eu acho que o fundo Snell, assim, ele é o primeiro fundo imobiliário que enquadra a tese de geração distribuída. Hoje, se você quiser investir num projeto de geração distribuída, normalmente você tem que optar por algum outro veículo, algum FIP, ou investir direto numa SPE, que acaba tendo outros riscos. O fundo imobiliário, ele é um veículo que ele traz uma eficiência muito grande e acaba sendo uma alternativa de diversificação. Eu acho que, assim, também essas empresas, né, como o Rafa comentou, elas atuam em várias frentes dentro do mercado de infra, né? Então, transmissão, geração, distribuição. Quando você compra uma ação, você está comprando ali um fluxo de caixa dessa empresa, que tem várias linhas de negócio, que tem endividamento, que podem mudar, né, ano a ano. Então, é uma aposta muito mais de longo prazo. Um fundo imobiliário também, como o Snell, ele está investindo em projetos ali que vai atuar unicamente na venda de energia, além do que vai pagar rendimentos mensais, né? Então você pode, inclusive, usar essa estratégia para turbinar essa sua caixinha aí, né, de empresas que você gosta do segmento de infra, né? Como uma estratégia diferente, que está só numa ponta ali atuando e que ainda te paga rendimentos todos os meses isentos para você aumentar a posição que seja nessas outras ações, né? Então acho que é um complemento super bacana. Além disso, que o Rafa também colocou. Só fazendo até um complemento aqui, eu acho que assim, a proposta aqui, mais do que o fluxo recorrente, assim, um outro grande diferencial da proposta do fundo é trazer o desenvolvimento. A gente consegue entrar num projeto a custo de construção. É diferente de você entrar num projeto que já está performado, que ele já vai para o mercado muito mais caro. A gente consegue se apropriar desse ganho de entrar a preço de construção. Igual a gente brincou no Roadshow, né, Rafa? É tipo você comprando um apartamento na planta aqui, que vai ter toda uma valorização futura depois de cota. Então, além desse rendimento, né, do pingadinho ali mensal, o fundo ainda tem essa, não é nem expectativa, né? Basicamente uma valorização dada depois que o projeto está pronto e que isso tem uma precificação para o cotista aí no mercado, né? Excelente ponto de complemento também da tese. Pessoal, o que a gente mais recebe pergunta aqui, Rafa, Marco, quando vai ser negociado na Bolsa? O Lucas de novo, né? Já sabe mais ou menos quando vai ser negociado na Bolsa. Estamos trabalhando para liberar antes de dezembro, né, Rafa? Esse é a meta aqui, a gente tentar acelerar ao máximo e poder crescer esse fundo, porque o que a gente está vendo de oportunidade, assim, a gente não quer deixar de executar as oportunidades que estão aparecendo para a gente. Então, a gente precisa sair com esse fundo, liberar o lock-up, poder negociar essas cotas, criar educar o cotista a olhar, a analisar esse tipo de fundo, e eu tenho certeza que a gente tem um potencial de crescer bastante. Até assim, fazendo um link com essa questão da liberação de cotas, né, com essa pergunta do Tito, pode comentar mais sobre a posição de alocação do fundo? O relatório gerencial ainda é muito simples, então, de fato, né, Tito, como a gente comentou, esse é um fundo de desenvolvimento. A gente está numa fase agora de negociação já bem avançado com alguns parceiros,
Essa fase de negociação, ela envolve diligência, que é bastante documento, para ter certeza que a área onde o projeto vai ser construído é uma área que está redondinha, que todas as licenças ali com as distribuidoras também estão redondas, e além de todo o documento negocial. Então, o comecinho do fundo, ele não vai ter muita novidade mesmo, né? O cotista não vai ter grandes oscilações no relatório gerencial, no próximo também não vai ter muita novidade mesmo, porque a gente está nessa fase negocial. E assim, dado que tem esse tempo, né, Rafa, a gente já pensou em ser mais produtivo na alocação de caixa. Então, em vez de deixar todo o caixa lá do fundo rendendo um fundo de risco soberano que tem imposto de renda, a gente comprou 2 CRIs, a gente otimizou a rentabilidade, isso está virando tudo lucro acumulado, né? Então a gente potencializa ainda o investimento e a nossa expectativa é que ali para abril, no máximo, né, a gente já possa abrir aqui todo o nome do nosso pipeline e cronograma de obra, né? Então estamos trabalhando para isso. Rafa, essa do Felipe é legal para você responder. Qual o risco da gente não conseguir vender a energia que essas usinas geram no ponto de vista de regulamentação? Do ponto de vista de regulamentação, assim, o mercado ele nasceu em 2012, na verdade, com a primeira resolução da ANEEL. Essa resolução foi aperfeiçoada em 2017, quando já entraram alguns FIPs, começaram a estruturar projetos relevantes dentro do mercado, mas o mercado realmente ele tomou uma atração e permitiu a gente criar um fundo como o SNEL a partir do marco regulatório, que foi a Lei 14.300, que deixa muito clara, as regras são muito claras. O setor é muito regulado, a gente não tem flexibilidade para testar um modelo que não esteja previsto, seja numa resolução da ANEEL, seja agora muito melhor, com uma força de lei, onde tudo está muito discriminado, assim. Então, em termos de regulamentação, a gente tem muito conforto para fazer a comercialização, né? Você teve o cuidado aí de colocar, entre aspas, o termo vender energia, porque, de fato, a gente fala a comercialização dos créditos de energia pela locação da usina. Perfeito, ótimo. Respondendo essa do Omar, da captação do fundo, né? Ele perguntou como que ficou a captação, que aparentemente ficou abaixo do planejado, e como isso interfere nos investimentos. Então, acho que também, né, fazendo um panorama, ano passado a gente saiu com uma oferta aqui bastante grande, né, de captação. E por que isso? Porque, como o Rafa comentou, esse mercado de GD é um mercado que ainda está em desenvolvimento, né? Ele ainda vai crescer muito. E a nossa ideia já era sair com um fundo grande ali, né, para a gente conseguir capturar o máximo de oportunidades de pipeline. Porém, era uma época difícil, né, para captação de dinheiro. Era final de ano, acho que além das atenções já estarem muito divididas ali em planejamento de final de anos, férias, né, tinha a Copa do Brasil ainda, né, Copa do Mundo ainda no meio, entre um jogo e outro a gente fazia uns roadshows, teve mudança de governo, além de toda essa instabilidade, né, política, fiscal, enfim, inflação no mundo todo. Então, o cenário foi bastante desafiador para a captação e a gente conseguiu levantar esses 50 milhões de reais. Nesse sentido, esses 50 milhões de reais, ele interfere positivamente, na verdade, né? Por mais que a captação tenha sido baixa, a gente consegue alocar muito mais rápido os 50 milhões de reais. Então, quem acompanhou o Roadshow, a gente tinha várias faixas de lock-up, né? 12 meses e chegando até 24 meses, 18, né? Até 2 anos. 12, 18 e 24, né, Rafa? Eram as faixas de... 12, 15 e 18. 12, 15 e 18, boa. Então, assim, se a gente captasse tudo, ia ficar 18 meses travado a cota, né? Por quê? Porque seria mais obra para a gente acompanhar, né? Mais complexidade. A gente acabou captando 50 milhões, então a gente tem esse prazo de 12 meses para entregar o projeto, e a gente consegue, com 50 milhões, ser muito mais ágil nas alocações, né, Rafa? Porque a gente já decide o pipeline, já foca nessas obras e consegue entregar aí até com mais agilidade. Então, olhando o copo meio cheio, né, poderíamos ter captado muito mais, é verdade, isso já traria mais diversificação para o fundo,
mas com esses 50 milhões a gente consegue fazer investimentos de forma ágil, né? Nossa expectativa é até liberar o fundo bem antes de dezembro. Esse fundo já está pagando rendimento aí, quem sabe, no meio do ano, e pensar em um evento de follow-on, né, de crescimento, agora que a gente já tem um pipeline também bem parrudo, né, para aproveitar novas oportunidades. Então, no final do dia foi bom, né, Rafa? A gente aqui ficou contente com 50 milhões, dado o momento de mercado e agilidade na alocação que isso traz. Boa. Essas duas do Felipe são boas também, ó. Essas eu vou deixar para o Rafa. Primeiro, se o Snell é 100% equity, primeira pergunta. E aí, complementando essa, no estudo de viabilidade do Roadshow, a gente traz uma projeção de 20% ao ano de retorno para o cotista, né? E ele está querendo saber se isso é a partir do segundo ano de distribuição e se mantém esse nosso percentual, né, estimado de distribuição, mesmo a gente tendo captado aqui os 50 milhões. Em relação à primeira pergunta, a gente tem condição de fazer alavancagem no fundo. Com alavancagem, o fundo ele tem uma performance até melhor, porque a gente só considera alavancagem se a gente consegue um capital ao custo melhor do que o retorno do projeto. Então, isso naturalmente vai aumentar o retorno do projeto. A gente tem condição de fazer isso. Isso vai depender das oportunidades que a gente vai ter, da estruturação do capital também. Se puder voltar a outra pergunta, em relação à rentabilidade, à projeção dos 20%. Né? A gente olha a viabilidade do projeto, eu diria que assim, a gente tem uma ótica própria de olhar o projeto. A gente é diferente de olhar o projeto através de uma SPE. A gente tem uma forma de analisar que é o projeto dentro de um fundo imobiliário. Ele tem um enquadramento diferente e acaba tendo uma rentabilidade melhor por estar dentro de um projeto, de um fundo imobiliário. A rentabilidade do projeto é até maior, ela está em torno de 25% e a gente considera 20% como retorno do fundo, né, do cotista. A gente tem aqui ele pergunta sobre a partir do segundo ano de distribuição, assim, essa perspectiva que a gente coloca para quem entrou no momento zero. A gente, eventualmente, quem entrar, quem comprar essa cota a mercado, uma vez que a cota tem um potencial de valorização, pode ter uma percepção do retorno diferente, mas quem entrou na cota 100 vai ter essa expectativa de rentabilidade. Assim, até no pipeline que a gente analisa, a gente tem vários perfis de projeto, né? Projetos que rendem mais, projetos que rendem menos. Isso necessariamente não quer dizer mais risco, né? Quando a gente pensa em mercado de CRIs, por exemplo, os que rendem mais são CRIs mais arriscados. Aqui não, tem muito a ver com a tarifa também da praça, né? Praças, por exemplo, Nordeste, Centro-Oeste tem tarifas mais elevadas do que o Sul, né? Então, assim, a gente escolhe a dedo ali os projetos que vão trazer toda essa cadeia de valor, de rentabilidade, que foi o que a gente promoveu, né, no momento da captação do fundo. Então, a gente continua com essa expectativa de distribuição de 20% para o investidor, já líquido, né, como o Rafa comentou, de todos os custos do fundo, e ainda com toda a valorização ali da inflação, né, que nesse fundo não é o IPCA, é a inflação da energia, que é diferente, costuma ser bastante maior, né? Se a gente pega nos últimos 10 anos, foi o dobro, basicamente, do que o IPCA. Então, esse 20% é real, tá, Felipe? Nós mantivemos aqui essa expectativa nessa análise aqui de todo o pipeline. Vamos lá para mais perguntas que a gente foi recebendo. O Bruno está perguntando se o fundo vai poder ser encontrado em qualquer corretora. Vai, é porque ele está travado hoje para negociação, né? Então, você não consegue comprar ele no mercado secundário. Mas assim que a gente liberar, basta você ir no seu home broker, né, na sua corretora de preferência, e colocar lá Snell 11, que você vai encontrar esse fundo, tá, Bruno? Mas se você não entrou aí no IPO, vai ter que esperar ele listar, ou estão tendo negociações no escritural, né? Assim, o escritural não é um ambiente de bolsa,
ele é um ambiente mais, vamos dizer assim, chatinho, né, de você negociar, que tem que assinar documento, o preço é combinado entre as partes, você, Bruno, tem que encontrar alguém que tenha cotas desse fundo, mas dá para negociar antes, tá? Eu só diria que é mais difícil. Essa do Luiz, boa, Rafa, ó. Como vocês pretendem ir aumentando as usinas? Através de subscrição ou o fundo irá conseguir com a primeira captação apenas? Não, a ideia é fazer novas captações. Com essa captação, a gente vai fazer provavelmente 15 megas, tá? A gente está olhando aí para algo entre 10 e 15 megas. 15 megas teria que considerar um percentual de alavancagem. Para dar continuidade a todo o potencial que a gente está acessando com qualidade, com segurança, a gente teria que fazer uma nova captação e a gente espera estar pronto para isso no segundo semestre. Perfeito. Então, eu acho que assim, até para todo... A gente não tem dinheiro, né, para todo o pipeline que a gente está analisando. A gente está literalmente selecionando as melhores alocações para começar o fundo, com esses 50 milhões que a gente captou. Nossa ideia, como o Rafa comentou, é mais para o final do ano, com esse pipeline, né, com esses projetos prontos, a gente fazer um evento de crescimento, né, de subscrição e ter dinheiro novo para alocar em mais pipeline. Né? Então, como o Rafa comentou, de 10 a 15 megas a gente faz agora e mais megas precisam vir com o crescimento do fundo. Né? O Tito perguntou desses 2 CRIs que a gente alocou provisoriamente, né? Tito, eles são 2 CRIs corporativos, tá? De risco corporativos. Eles têm taxas baixas, a IPCA, mais um spread ali que fica em torno de 5,5%, 6%. Então, como é caixa, né? A gente não pode alocar o caixa em nenhum ativo de risco. Por que a gente não abriu ali os detalhes do nome do CRI? Porque como o próprio nome da operação já diz, são compromissadas, né? O que isso quer dizer? Que de quem a gente comprou tem um compromisso de recompra que vai vencer agora no final do mês. Então, são ativos provisórios, tá? Que servem único e exclusivamente para rentabilizar melhor o caixa. Lembrando que CRIs são investimentos isentos de imposto de renda ali na rentabilidade, enquanto o caixa de fundo imobiliário, ele é taxado com imposto de renda ali de curto prazo, que fica na alíquota de 22,5%. Né? Então, a gente fez isso por uma eficiência e é um ativo provisório que não traz um risco ali nesse curto prazo de crédito, tá? Ah lá, Rafa, o Wagner falou que tentou comprar e não conseguiu. Se vão ter outras oportunidades. Queremos, né? Queremos fazer um follow-on e abrir oportunidade para todo mundo comprar mais aqui. Bom, o Felipe aqui perguntou de novo, né? O Cris, pode explicar a compra do CRI ao invés de renda fixa atrelada ao CDI? É por isso, tá, Felipe? O CRI, ele é muito mais rentável para o fundo. Se eu coloco em um fundo de renda fixa, vamos lá, primeiro que ele não vai render 100% do CDI, né? Os fundos de renda fixa, eles rendem ali de 80% a 90% do CDI. Além disso, eu tenho meu imposto de renda, que fica nessa alíquota aí de 22,5%, né, até 180 dias. Então, pela tributação, o rendimento ali de renda fixa fica muito baixo para o fundo. Como é um fundo imobiliário que a gente pode comprar CRIs, né, e aqui que a gente está numa asset, que a gente tem muito acesso a esse mercado, a gente acaba alocando em CRIs provisórios para rentabilizar melhor, tá? Bom, gente, vamos lá. O que eu queria também pontuar aqui com a live, enquanto chegam novas perguntas? Primeiro, que o relatório gerencial já está disponível, né? A gente publicou o de dezembro, o de janeiro. Esse fundo é um fundo novo, né? Como o Rafa comentou, não existe nenhum outro fundo imobiliário que investe diretamente ali em projetos, né? Existem outros que investem em dívidas do mercado de energia, mas diretamente, né, como se fosse um fundo de equity, não existe ainda. Então, o administrador do nosso fundo, né, ele está aí nesses primeiros meses, demorando um pouquinho mais para fechar o contábil, simplesmente, né, por estar entendendo melhor o fundo também. Por isso que a gente ainda não divulgou o relatório gerencial de janeiro, tá? Isso deve ser divulgado aí no mais tardar no comecinho da semana que vem. A carta também, a gente deve divulgar amanhã, ela já está pronta, né? Mais uma questão ali de publicação. Então, para os cotistas, né, que querem conhecendo cada vez mais o fundo, para eles irem acompanhando ali, principalmente o site da Suno Asset
e o Instagram, que a gente sempre vai postando novidades. Rafa, eu tô com um time de mídias aqui atrás, fazendo mímica para mim, porque às 7 agora vai ter a live do Notícias, do Suno Notícias. Então, bom, do meu lado, eu que já falei muito aqui ontem na live, vou deixar para você fechar. Queria agradecer aqui a presença de todo mundo. E a do Rafa, que vai ser a pessoa que mais vai estar à frente aqui do SNEL. Rafa, deixo para você fechar aí a nossa live. Obrigado, Amanda. Bom, eu queria agradecer a presença aqui na live de todos que colocaram perguntas. A gente vai continuar à disposição lá no grupo do Telegram. Então, assim, toda a comunicação, essa proximidade, eu acho que é muito saudável a gente tá em contato. A gente gostaria de divulgar a informação das usinas que a gente está já bem avançado, mas por uma questão de estratégia de negociação, a gente precisa ainda manter essa informação privada e assim que puder a gente quer compartilhar já, se não na próxima, mas na live seguinte. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente tem uma trajetória muito grande nesse fundo e a gente está só no começo. Boa. Valeu, gente. Valeu, Rafa. Boa noite aí para todo mundo. E vocês ficam agora com o Suno Notícias. Valeu, turma. Tchau, tchau.